Fala pessoal, beleza? Bom, agora que a gente já sabe o que é o Docker e o que é o Docker Compose, a gente já pode adicionar suporte ao Docker. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou copiar esse nome aqui da nossa pasta aqui, hash with Spring Boot Udemy, Ctrl C, vou acessar a pasta e aí eu vou criar uma nova pasta aqui dentro com aquele mesmo nome que a gente copiou lá. Pronto, vou selecionar todos os outros arquivos e eu vou mover para dentro dessa pasta que a gente criou, beleza? Então aqui vai ficar a nossa aplicação, deixa eu só voltar aqui. E aqui fora a gente vai criar dois arquivos. Vou clicar em New, Text Document, e aí o nome desse documento vai ser docker-compose.yaml. Lembra daqueles arquivos que a gente disponibilizou lá no nosso serviço? Pois é igual ele. O Docker Compose usa esse YAML como arquivo de configuração. Além disso, a gente vai criar um novo arquivo de texto também, New Text Document, chamado Dockerfile. Esse arquivo não tem nenhuma extensão, é assim mesmo, Dockerfile só e já era. Beleza? A gente vai ter dois arquivos Dockerfile. Esse aqui externo a gente vai usar para configurar o banco de dados e um dentro da aplicação para configurar a nossa aplicação. Então eu vou abrir aqui. Aqui temos o nosso Dockerfile da aplicação. Eu vou editar ele com um Notepad++. Bom, então qual vai ser o conteúdo dessa nossa imagem, desse nosso Dockerfile? A gente vai lá no Docker Hub e vamos pegar a última versão do Maven para o Java 11, né? É essa daqui, ó, que é a imagem oficial aqui no Docker Hub, onde ficam as imagens oficiais das tecnologias. A gente vai pegar essa 3.6.1 JDK11 Slim. Se você abrir essa imagem, aqui temos o GitHub, ela vai usar o JDK11, usar a versão 3.6.1 do Maven, e aqui tem mais argumentos e tal, como é a configuração dessa imagem. Mas por alto, a gente precisa pegar isso daqui, ó. Vamos copiar esse 361-JDK11-Slim. Vamos voltar no nosso bloco de notas e a gente vai criar a nossa imagem from Maven, dois pontos, e vamos colar aquilo lá, 3.6.1-JDK11-Slim. Ou seja, a gente criou a nossa própria Docker Image e ela vai usar aquela imagem que a gente acabou de ver no Docker Hub como base. Então, se a gente quiser customizar alguma coisa, a gente faria aqui. Voltando, então, vamos subir aqui o nível, né? A gente já tem aqui o Dockerfile da aplicação pronto. Agora a gente precisa fazer o Dockerfile do banco de dados. Esse daqui até que é opcional, mas eu vou fazer porque a gente pode vir a precisar customizar alguma coisa. Então, por esse motivo, a gente vai criar o nosso próprio Dockerfile. Então, vai ser from MySQL 2.5.7.22, que é a versão do banco que a gente usou. E vai expor a conexão na 3308. Beleza, é tudo que a gente precisa fazer nesse Dockerfile por enquanto. Beleza, agora vamos editar o nosso arquivo do YAML, o nosso Docker Compose. Beleza, então vamos definir aqui a estrutura do nosso Docker Compose. Primeiro de tudo, a gente vai definir version, dois pontos, entre aspas, 3.4. 3.4, beleza. Abaixo do version vai ter os services, dois pontos. Depois a gente vai definir esses services. E aqui embaixo a gente vai ter networks, ou seja, uma rede que esses nossos serviços irão utilizar. Beleza, espaço, 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 espaço. Beleza, 4 espaços. E Udemy traço network, dois pontos, enter, 1, 2, 3, 4 espaços de novo, driver, dois pontos, espaço, bridge. Pronto, a gente definiu a nossa configuração de rede. Tudo que a gente precisa para a rede é isso aqui. Detalhe aqui, pessoal, é que o YAML ele considera a tabulação para poder interpretar o texto. Então é bem importante que vocês sigam isso, tá? Senão vai dar problema. E aqui dentro a gente vai definir dois serviços. O primeiro deles vai ser o banco de dados, chamado DB. E o segundo vai ser o da nossa aplicação. É o nome da nossa aplicação. Então eu vou definir aqui REST with Spring Boot
traço Udemy. Pronto. A estrutura básica é essa. Agora a gente vai ajustar cada uma delas. Primeiro o banco de dados, depois a nossa aplicação. Beleza? Vamos descer aqui, 2 espaços. O nome da imagem do banco de dados vai ser image. Aqui eu defino o nome da imagem, que vai ser Leandro CGSI barra MySQL traço, eu vou copiar isso aqui, ó. É a minha imagem com esse nome aqui. Ctrl C, Ctrl V. Beleza. MySQL, REST, Spring Boot e Udemy. Esse é o nome da nossa imagem. De onde eu peguei isso daqui? Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Esse nome aqui é o meu nome no Docker Hub. Aqui eu tenho todas as imagens que eu já criei. Estão aqui. É assim que funciona. Você pode colocar sem o nome, mas depois você vai precisar alterar para subir para o Docker Hub. Então, por esse motivo, deixe assim. Coloque o nome do seu usuário barra a imagem. Eu vou copiar isso daqui e vou colar logo abaixo aqui também, ó. E aqui não vai ser MySQL, obviamente, vai ser só isso daí, né? Beleza, agora vamos definir um command. Command é algum comando, algum script, algo que precisa ser executado logo que o container subir. Então vamos definir command, dois pontos, MySQL d -- default traço authentication traço plugin igual MySQL underline native underline password. Lembra quando a gente instalou o MySQL, a gente escolheu usar a opção legada de autenticação? Pois é a mesma coisa aqui. Por hora eu vou usar desse modo aqui, porque já atende muito bem o que a gente precisa. E aqui abaixo a gente vai adicionar restart, dois pontos, always. Beleza? Aqui embaixo a gente vai definir a opção de build, como vai ser construído esse arquivo. Beleza? Enter, dois espaços, context, onde está o contexto, onde ele vai inicializar. E aqui a gente vai definir o ponto, ou seja, ele vai executar, tipo, o Docker, quando ele inicializar o Docker Compose, ele vai ver que está nesse diretório aqui. Se eu disser que está no ponto, ele sabe que está nessa mesma pasta, nesse mesmo diretório. Beleza, context vai ser igual a ponto, e o nome do Dockerfile vai ser igual a Dockerfile, que é o nosso arquivo de configuração lá, que a gente criou. Beleza, do MySQL. Beleza. Agora a gente vai definir environment, dois pontos, enter. Isso aqui é para especificar time zone, esse tipo de coisa. A gente vai definir aqui o time zone, que é igual América São Paulo. América barra São Paulo. São Paulo com underline no meio, sem o tio, tá? E aqui a gente vai definir o MySQL root password. MySQL vai ter várias entradas de MySQL aqui, então vou duplicar isso daqui. Ctrl D. MySQL root underline password. Eu vou definir a senha Docker. Então, quando você for fazer em produção, defina uma senha mais forte do que isso, tá? Beleza? Aqui vai ser embaixo vai ser MySQL user. E eu também vou definir a senha Docker. E aqui abaixo eu vou definir o MySQL password, que é o do usuário comum. Vai ser Docker também. Beleza? E o nome do banco de dados logo abaixo, MySQL Database. E vai ser REST with Spring Boot e Udemy. Só que não vai ser hífen, vai ser underline. Ctrl H, underline para poder andar mais rápido. Replace. Bom, é isso aí. Esse é o nome do banco de dados. O usuário vai ser Docker, a senha Docker. A senha de root vai ser Docker e o time zone vai ser América São Paulo para ele pegar o horário. Abaixo disso daqui eu vou definir as portas. Ports, beleza, enter, 1, 2, que eu coloco um traço e aí eu defino entre aspas quais vão ser as portas. Vai ser a porta local e a porta que vai ser exposta. Como eu estou usando a porta 3306 na minha máquina, quando eu subir ela vai estar em uso, vai dar problema. Então coloque outra porta aí, tá? Aqui também a gente colocou 3308. Interessante que aqui, ó, esse aqui vai sobrescrever o do Dockerfile, tá? Então eu poderia ter colocado aqui 3306 e aqui 3308 que o daqui sobrescreveria. Beleza, a gente já definiu a parte do MySQL, agora falta definir a rede, né? E aqui a gente vai definir networks, dois pontos, enter, espaço, espaço, traço, Udemy Network.
Beleza, essa aqui, ó, que a gente criou aqui embaixo, ó, ele consegue se achar. Beleza, então a gente já fez isso. Algumas coisas vão ser comuns. Eu vou copiar algumas entradas aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Restart Waze, aí vamos copiar. Image Restart Waze, colar aqui. O build vai ser ponto barra, aquele nome do diretório que a gente tinha copiado lá. Eu vou pegar aqui, ó. Ctrl C, ou seja, ele está aqui no contexto. Então, onde está o Dockerfile da aplicação? Ele vai ter que acessar essa pasta para poder ler o Dockerfile. Então, vamos colar aqui, ó. O build vai ser nessa pasta. Vou duplicar isso daqui e vai chamar workdir. Aqui é underline, tá? Workdir, beleza. Bom, é isso aqui. Vou copiar aqui a entrada de time zone, que é igual. Só voltar aqui. Beleza. Então a gente tem a imagem, Restart Waze, Build, Workdir, Environment, Time Zone América São Paulo. E a gente vai definir aqui qual é o ambiente do nosso Spring Boot, né? Spring, boot, environment, production. Beleza. E agora a gente vai definir volumes. Volumes são diretórios da nossa máquina em que o Docker está instalado, que ele vai utilizar quando ele estiver executando. Então vamos usar volumes, enter, espaço, traço, e aqui a gente vai especificar quais serão esses volumes. Primeiro é o da aplicação, né? Eu vou copiar isso daqui. Beleza, então é igual quando a gente definiu a porta. Tem desse lado a gente tem no container e desse lado a gente tem na máquina física. Mesma coisa aqui embaixo, a gente vai definir agora para o Maven. Então vamos dar espaço, til barra m2.m2, que é o diretório padrão do Maven, barra root barra ponto m2. Beleza, e aqui embaixo a gente vai definir as portas. Ports, enter, espaço, e aqui a gente define 80, 80, 80, 80. Ou seja, vai subir internamente na porta 80, 80 e vai expor também na porta 80, 80. Aqui abaixo a gente vai definir o command, que vai ser igual mvn clean spring boot, ou seja, um comando do Maven para subir a aplicação via terminal. Por isso é tão importante saber o que acontece por baixo dos panos, o que o Maven faz. Então é isso aí. Beleza, links, enter, espaço, db. Ou seja, ele vai vincular com a aplicação db. Beleza, eu vou duplicar, Ctrl D. E aqui vai ser depends on. Ou seja, esse cara tem uma dependência para a imagem, para o banco de dados. E aqui embaixo a gente vai ter o networks. Eu vou copiar aqui. Beleza, era essa a estrutura que a gente precisava desenvolver. A aula já ficou bem grande, então eu vou parar por aqui. Na próxima a gente vai subir a aplicação. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.